Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui numa entrevista com o senhor Isaías Neres, que é professor e membro da Academia de Letras de Buriticupu. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o que foi o episódio de Lampião em Queimadas, o que foi essa chacina que tanto assustou essa literatura. Senhor Isaías, vamos começar. O que motivou Lampião e até Queimadas? Lampião já estava com seu bando já há algum tempo no cangaço, nessa prática aí que levou muitas mortes, muitos embates, principalmente com a polícia, com fazendeiros, mas especialmente com a polícia. E Lampião, mais uma vez, ia realizar um assalto, a verdade é essa, na cidade de Queimadas, na Bahia. E como de fato aconteceu, né? O objetivo dele de ir a Queimadas era exatamente esse. Antes disso, ele tentou entrar em duas fazendas que não teve como entrar, devido o rio estar muito cheio naquela região, não teve como ele atravessar para entrar nessas duas fazendas antes, dias antes de Queimadas. Mas nesse dia, que foi dia 22 de dezembro de 1929, ele conseguiu entrar em Queimadas, usou uma canoa que de duas vezes conseguiu transportar o bando todinho para o outro lado, Rio Itapecuru. E, de fato, ele cometeu isso, esse grande assalto, e depois culminou também numa grande chacina, né, onde 7 policiais morreram ali. Já que você tocou no assunto dos policiais, por que Lampião matou os 7 soldados? Na verdade, o Lampião nunca gostou de policiais, inclusive ele chamava os policiais de macacos, né? Ele sempre se expressava dessa forma quando ele se dirigia aos policiais, era chamado de macaco. E como ele não gostava dos, vamos dizer, entre aspas, dos macacos, ele nesse dia, após o assalto, ele descobriu que um daqueles policiais tinha mexido lá com uma moça e que o pai da moça foi tirar satisfação com esse policial, e aí ele foi com muita truculência, com muita violência com o pai da moça e acabou sendo preso, né? E depois de preso, lá naquele mesmo quartel de Queimadas, o Lampião descobriu que tinha acontecido esse episódio antes, e ele se revoltou mais ainda. Já não gosta de policial, né? E tendo uma oportunidade dessa, sabendo de uma informação tão lamentável ocorrida por um policial, ele acabou revidando e matou todos os policiais que estavam ali. Sangue frio. A sangue frio, com um requinte de crueldade, e foi um negócio assim muito complicado. Eram aproximadamente 20 cangaceiros lá em Queimada nesse dia, eram 7 policiais, na verdade eram 8, mas teve um que escapou, que foi o sargento Evaristo. Até teve um deles que lambeu o sangue da faca. Então, qual era? Se a gente for olhar bem direitinho a história, lá nos pormenores, você vai ver que quando eles entraram na cidade de Queimadas, muitos moradores que viam passando achavam que eram policiais. Naquele tempo era chamado, os agrupamentos eram chamados de volantes. Volantes, né? E aí algumas pessoas olharam, identificaram e acreditavam que eram volantes. Aí, num determinado momento, o próprio Lampião, ele pegou e determinou que um dos cangaceiros dele, que era Mariano, fosse lá na estação do trem, vigiasse a estação e também cortasse o fio para que não houvesse comunicação. E isso o Mariano fez com muita rapidez, foi lá e cortou o fio e ficou lá vigiando a estação do trem. Nesse íntere, o Lampião encontra um sujeito e esse sujeito já foi rapidamente capturado por ele para ensinar para ele onde é que ficava o quartel e o fio do telégrafo, o telégrafo. E esse camarada achou por bem se identificar como oficial de justiça. Sério?
Foi. Ele se identificou. Ah, eu sou oficial de justiça da cidade e tal. Aí o Lampião achou melhor ainda. Pois pronto, pois tá melhor ainda. Você sendo oficial, você vai me levar lá na casa do juiz. O que aconteceu na casa do juiz? Aí eles foram pra casa do juiz. Aquele oficial de justiça na frente, junto com o Lampião, e aquele bando de cangaceiro atrás do oficial de justiça, se dirigindo à casa do juiz. Ao chegar na casa do juiz, o Lampião perguntou: quem é o juiz aqui? Aí o magistrado logo levantou a mão: sou eu. Ele disse: nome, Manuel Hilário, que era o nome do juiz. Negro, muito bem visto na cidade. Mas Lampião, ele não olhava para esses aspectos. Ele era a própria lei. Ele fazia a própria lei. Ele se dizia governador do Nordeste. Era. Certo. Isso. Então, nesse sentido aí, ele pediu que eu acho que ele esperava que o juiz fosse um sujeito branco, uma pessoa assim. Então ele pegou e pediu que ele levantasse a mão, mostrasse as mãos. O juiz mostrou, mão fina, né, de um magistrado. Ele disse: essas mãos são muito boas para enxada. E você, quem é? Ele disse: sou escrivão da comarca. Negro também. E você? Sou tabelião. Negro também. E o oficial de justiça também negro. Ele se lascou. Que terra mais desgraçada essa da Bahia, que só tem negro. Até na justiça tem negro. Lampião, a gente via que ele era bem racista, né? Ele era racista. Aí o juiz ainda questionou, né, de forma bem educada e tudo, mas aí o Lampião disse: você tá falando demais. Juiz, vem aqui. Pega esse papel aqui, uma caneta, um lápis, um negócio e anota o nome dos moradores que deverão me passar uma quantia hoje que eu estou precisando. Aqui quem tá falando é Lampião, capitão Virgulino. O juiz pega a próprio punho, faz a relação dos moradores que tinham mais condições, para passar, até o valor ele colocava lá. Quem não vai acreditar no juiz, ainda mais com o oficial de justiça indo junto para mostrar, né, aquela lista ali, mostrar para o morador. Então ali foram mais de 22 mil contos de réis. Muito dinheiro para época. Muita grana, muito ouro. Numa dessas casas, o Lampião chega, de olho já nas joias e tal, e encontra uma senhora. E ele gostou muito do relógio dela. E ela percebeu que ele estava olhando muito, ela pegou e já entregou para ele. E ele disse, como forma de gratidão, ele disse: olha, agora você pode me pedir qualquer coisa. Faça qualquer pedido. Ela disse: pois pronto, pois eu vou fazer um pedido. Como o senhor está falando aí que vai matar todos os policiais, eu peço que o senhor não mate o sargento Evaristo, um cidadão de bem, honrado, leal, de bom caráter, que chegou aqui em Queimadas e tem sido um bom policial. Ele é o comandante do destacamento. Não mate ele, não. E aí, Lampião, segundo a história, ele ficou meio que desconcertado, meio contrariado. Como ele não gosta de polícia, ele ficou contrariado por isso. E agora eu autorizei ela a fazer um pedido, mas ao mesmo tempo ele pensou: olha, dona Santinha, eu fico sabendo que bandido também tem palavra. Não vou matar, o meu bando não vai matar o Evaristo. Quando ele chega lá no quartel, tá lá 2 policiais jogando xadrez, bem descontraído, tranquilos. Sargento Evaristo só de pijama, escovando os dentes. E aí ele veio logo se apresentar, pensando que era um policial superior dele. E na hora era Lampião. Quando o Lampião se identifica, mesmo assim, com tanto medo, ele continuou fazendo continência para Lampião. E ele diz: vá se vestir. Isso não é forma de sargento estar com essa roupa aí, não. Vá se vestir. Se vestiu. E aí
Esse Evaristo foi um dos que foi também com o Lampião. Deram essa volta todinha. E quando voltaram no quartel, que já tinham soltado todos os presos, né? Algo em torno de uns 12 presos, liberou todo mundo, mas ficou preso os policiais. Foi a partir daí que ele começou a liberar um por um. Matar. O Elesbão, que era o carcereiro, quando chegaram lá, ele nem estava, foi mandado buscar ele, para ele abrir as celas, soltar os presos e prender os policiais. Foi aí que ele descobriu que esse policial tinha feito esse problema sério com essa moça e com o pai da moça. Inclusive, ele foi liberado da morte, né? Carcereiro. O carcereiro foi. Pelo fato de ser civil, né? Ele não era um macaco, né? Como ele chamava. Ele tinha muita raiva do pessoal. Tinha. Ele era civil e foi dispensado da morte. Mas aí, na hora de matar, o Lampião chamava de um por um. Elesbão, carcereiro, abre aí, manda um. Aí mandava. Quando chegava, você, na calçada da cadeia, né? Você tira a sua caneleira. Na hora que o cara se agachava para tirar a caneleira, pegava 2 tiros aqui na nuca. Com todos? Todos foi da mesma forma, mesmo método. E aí, na hora que caía, um dos cangaceiros mais jovens da história do cangaço era Volta Seca. Uma criança, né? 12 anos, uma criança. Ia lá e cortava com o punhal o pescoço da pessoa. Sangrava, né? Limpava com a boca, segundo relatos. Era. Ele chegou a limpar o punhal com a boca. Ele bebeu sangue. E por 2 vezes ele vomitou. Né? Então foi uma das coisas terríveis ocorridas no Brasil, no Nordeste, em Queimadas, nesse processo do cangaço. Uma coisa que ficou muito marcada também nesse episódio foi o recado que ele deixou ao governador da Bahia na época, né? Como foi esse recado? Olha, como ele tinha o governador Vital Soares como um grande inimigo, né? Porque o governador não tolerava os crimes de Lampião, a vida de Lampião. Ele já tinha procurado muito pelo fim de Lampião para ver se alguém tirava a vida dele, dava prêmio para quem chegasse lá com a cabeça de Lampião. Então o Lampião sabia disso aí, era um dos governadores que ele mais fugia, era do Vital Soares. E uma forma assim, debochada, ele escreve um recado na parede lá da boate, onde ele estava, né, da Sociedade Filarmônica Queimadense, e ele faz na provocação, na escrita dele na parede, na verdade, um recado de deboche ao governador, mostrando que ele era o cara, né? E foi isso que aconteceu lá em Queimadas. Inclusive, ele finalizava o recado com o nome Virgulino, governador do sertão. No final do recado, era. Para finalizarmos, o que você vê que foi mais chocante nesse ocorrido? Foi exatamente as execuções, né? Muito cruel. O assalto era de prática dele já, né? Agora a chacina com esses requintes aí de crueldade nunca tinha acontecido. Ir lá em Queimada, e depois de tudo isso ele ainda foi dançar, foi beber, foi assistir filme, Pintou e bordou. Pintou e bordou em Queimada. E lá a polícia estava todo mundo morto. Quem que ia mexer com ele? Comunicação não tinha, o telégrafo estava cortado. O cangaceiro Mariano estava exatamente lá vigiando. Então não foi fácil. Quando as forças chegaram para tentar impedir, eles já tinham fugido, né? Já tinha fugido, já estava para outras bandas. E eles tinham uma facilidade muito grande de fuga, né? Porque eles conheciam o terreno. Eles usavam métodos que ninguém sabia, né? De fuga, né? De rastreio. Eles se embrenhavam com aquelas roupas deles da cor da caatinga, da vegetação sertaneja, e dificultava muito a visão. Inclusive, depois a própria polícia começou também a criar fardamentos muito parecidos com as vegetações, as cores, né? Aquele marrom assim. Se camuflar, né? Para se camuflar.
Então, com tudo isso, fica um questionamento que se pode se fazer. Para as pessoas também podem tentar conceituar. Lampião, para alguns historiadores, ele foi um herói e para outros um bandido. O que a gente pode dizer sobre isso? Ele foi um cara justiceiro, né? Tentava vingar a morte do pai, que já tinha matado muita gente. Não ia mais parar. E a vida que ele tinha escolhido era essa, do cangaço. E mesmo que ele tentasse sair, teria muita dificuldade em sair do cangaço, né? Que aprender, né? A não ser que ele fosse para um outro país, uma outra região muito longe, que ninguém o conhecesse. Inclusive tem uma divergência de informações, onde umas pessoas falam que ele morreu na Grota do Angico, em 38, e outros falam que ele não morreu. Ele foi fugir para Minas Gerais. Então, ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu. Mas quem comete as desordens que ele cometeu não pode ser chamado de herói, né? Aí fica para o critério do público. Vocês decidem. Vocês decidem. De acordo com a gente vai postar mais vídeos sobre, né? Nós vamos colocar mais coisas aí. Pessoal, quem não é inscrito ainda pode se inscrever no canal, pode deixar seu joinha, seus comentários, pode também compartilhar esse vídeo. Faça o que você puder. Agradecemos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir.